Oi, acupunturistas! Sou Osíris, colega de vocês, acupunturista também e professor em cursos de especialização de medicina chinesa e acupuntura. Hoje vamos ver como descobrir a raiz do problema em até 10 minutos, mesmo que seja a primeira consulta, para você encher a agenda de pacientes. Encher a agenda de pacientes? Pois é. Veja aqui comigo, se você chega rápido na raiz, terá mais tempo na consulta para tratar o seu paciente. Seu atendimento terá mais resultado. O paciente vai gostar mais e a tendência é passar a recomendar você. Mas recomendar por causa do seu resultado e não por conta da sua pessoa. A consequência disso é encher a sua agenda de pacientes. Entenda essa matemática desse jeito. Considere um paciente contente e uma indicação. Quantos pacientes você tem hoje? Seu trabalho melhorando, quantos passarão a indicar você? E veja que muitas vezes um paciente feliz indica você para mais de uma pessoa. O que significa isso na sua agenda daqui uns 3 meses? Daqui uns 6 meses. Pensou? Bom, e como se consegue descobrir a raiz do problema em 10 minutos? Trata-se de um método, o diagnóstico raiz em 10 minutos. Para você entender melhor esse método, eu vou contar como ele surgiu. Quando eu terminei o meu primeiro curso de acupuntura, comecei a atender cheio de vontade, como todo mundo. Mas a realidade não era como eu via nas aulas, nos livros. As pessoas eram cheias de problemas misturados e eu ficava perdido por onde começar. E vinham aquelas reclamações, osteoporose, hipertensão, glaucoma, diabetes. Eu ficava perdido. Como tratar isso com a acupuntura? Ficava muito tempo tentando fazer o diagnóstico. Tinha até gente que perguntava se o tratamento começaria na próxima sessão. Era um vexame. Aí fui atrás de cursos de diagnóstico, curso de pulso, curso de língua. Só de pulso fiz os 4 cursos. De língua então nem se fala. Eu comprei os livros mais caros só para ter as imagens coloridas. Mas aquilo não me ajudava. Complicava ainda mais. Com esse conhecimento que eu levantava, eu tinha mais problemas para analisar e não sabia o que fazer com aquela coisa toda. Até que fui estudar com um mestre chinês sobre função e localização de pontos. Nos ambulatórios dele, me chamava a atenção que ele não olhava nem pulso nem língua, mas o tratamento sempre dava certo. Eu ficava espantado que quando tinha dúvida com algum paciente, ele me dizia os pontos e depois comentava por que usar esses pontos. Mas tudo sem examinar o paciente. E dava tudo certo. Eu fiquei incomodado. O que ele olha para saber? Aí eu resolvi rever tudo o que ele falava sobre o porquê usar aqueles pontos. Era um raciocínio muito diferente de tudo que eu tinha aprendido, mas dava muito certo. Só que ele não ensinava aquilo explicitamente. Pois bem, decidi então que eu deveria atender mais pessoas sem a presença do mestre, para eu ver se estava aprendendo ou não, se aquilo estava me capacitando para ser acupunturista. E eu comecei a fazer voluntariados em igrejas, em clubes, associações, até que surgiu a oportunidade de participar de eventos grandes, famosos. Neles só tinha eu de acupunturista. E aí veio a pressão. Ou eu acertava ou me desmoralizava. No primeiro evento, apareceu a primeira pessoa, um tatuador todo desconjuntado. Esse pessoal trabalha demais. Tratei dele. Aí ele levantou
e depois de um tempo reaparece com um colega. Mais tarde, voltam ele e o colega com mais outros 2 colegas. Aí quem estava nos estandes do lado viram aquilo e vieram conhecer a acupuntura. O meu estande começou a encher e eu assustei. Como ia dar conta daquele povo todo e como saber exatamente o que fazer sem perder tempo? Foi quando me lembrei do meu mestre e suas explicações esquisitas. Lembrei do que eu estudava e isso me orientou sobre o que perguntar e como decidir o tratamento. Devido à repercussão do trabalho, a organização me convidou para outros eventos, que reuniam até 90 mil pessoas. Então, teve evento que eu cheguei a atender mais de 60 pessoas numa tarde. Como foi possível? Pelo raciocínio de diagnóstico. Isso tudo me deu segurança e montei meu consultório. Passei realmente a viver de acupuntura. Mas surgiu também a oportunidade de dar aulas de acupuntura e medicina chinesa. E, dando aula, eu vi os alunos passando a mesma dificuldade, o mesmo problema que eu tive. Era difícil e demorado fazer um diagnóstico, saber o que tratar. Nos ambulatórios, os alunos me perguntavam o que fazer. Só que em vez de falar os pontos, eu refazia o diagnóstico do caso com aquela visão nova que eu tinha. E era muito legal, pois só com isso eles já entendiam o que tratar e que técnica usar. E dava certo. No final, os alunos e pacientes vinham comemorar o resultado comigo. Foi quando eu decidi indicar meu mestre para os alunos mais interessados, para eles aprenderem direto na fonte, como eu. Porém, não deu certo. Era uma comunicação difícil, um pensamento muito diferente e as pessoas desistiam. Mas eu não desisti. Eu precisava arrumar um jeito de ajudar essa turma. Tomei então o desafio para mim. O que eu poderia ensinar que eles não dependeriam da minha presença para acertarem nos seus tratamentos? Eu vi que poderia organizar essa visão de diagnóstico que eu desenvolvi num método. Um método que as pessoas seguindo já garantiriam resultados nos seus atendimentos, sem precisar de ajuda. Mas não foi simples, porque eu falava de coisas que não batia com o que as escolas falavam e começou a dar problema. Os alunos começaram a me pedir um curso, só que veio a pandemia, parou tudo. E durante a reclusão, eu amadureci a ideia de fazer de maneira online. Isso me daria liberdade de ensinar o que deu resultado na prática, tanto para mim quanto para os alunos. E daria mais facilidade de acesso para as pessoas. Pessoal, então me organizei para trazer esse módulo para vocês. Eu vou ensinar aqui o principal segredo do método, mas você não pode de maneira alguma cometer alguns erros. Senão, nada vai funcionar. E eu quero que você aprenda, mas se incorrer nesses erros, nunca irá descobrir a raiz em 10 minutos. Então preste bem atenção. O primeiro erro a não se cometer: não misture com outros sistemas de diagnóstico. Este não é mais um cursinho de diagnóstico que você vai aprender uns truques para aproveitar no seu jeito de trabalhar. Assim você não irá diminuir seu tempo e nem irá acertar no tratamento. Você vai demorar mais e se confundir mais ainda. Eu mesmo estudei muita coisa legal, mas que não combinava com esse método, com esse jeito de pensar. E me questionei, essas coisas legais me fizeram a ser mais rápido no diagnóstico e acertar mais no tratamento?
Não? Então eu abri mão, foquei no raciocínio do método. Na próxima aula você vai entender melhor, mas por enquanto não se esqueça disso. Outro erro: querer definir logo o diagnóstico pelo pulso ou língua. É estranho? Numa determinada fase, você já quer olhar direto pulso ou língua para saber o que fazer. E não é assim. Se você lembrar das síndromes, vai notar que uma mesma característica do pulso ou língua pode significar mais do que um problema. É isso que gera confusão. Lembra, língua pálida é deficiência de sangue ou deficiência de yang, ou, como alguns livros, deficiência de Qi. E o pulso em corda do lado direito? O que significava? Isso me deixava louco. Se aparecesse todos esses sinais juntos, o que eu deveria fazer? Por aí você percebe que tem mais coisas para levar em conta. E isso é o ouro do método. Ele esclarece isso para você, mas só se você seguir direitinho as suas orientações. Aí tem outro erro terrível e muito comum numa situação dessas: tentar adivinhar o que tratar. Sabe aquela coisa de ver um conjunto de sintomas e começar a chutar? É baço? É fígado? Pois é, ao fazer isso, você exclui qualquer chance de corrigir ou melhorar o diagnóstico. Isso acontece quando nos baseamos em impressões e que podem mudar a qualquer momento. Geralmente, nesse tipo de diagnóstico, a conclusão é genérica. É baço, é rim, é fígado. Mas eu pergunto, o que de baço? O que de fígado? É o órgão, ou o canal, ou é a função? Percebe que fica muito aleatório? Percebe que em cada uma dessas situações os pontos mudam? E um diagnóstico assim não define qual ponto usar é melhor. Também não fica evidente qual é a raiz. Precisamos conectar cada decisão a uma correlação de sintomas e sinais específicos e empíricos. Não pode ser nem intuição nem chute, senão não vai ter como conferir. Quando se fica só no plano teórico, eu vi surgirem dúvidas do tipo: a língua está vermelha. O corpo leva um tempo até se modificar fisicamente. Então, quanto tempo devo tratar, já que a língua demora mais tempo para mudar de cor? Esse é um raciocínio falso. Ele desconecta os sinais do corpo ao tratamento que estamos fazendo. E isso é um erro. Vermelho é sinal de calor. Se a língua continua vermelha, é que não extinguimos o calor no corpo. E o tratamento ainda não pode parar. Agora, se ela já ficou rosa, aí sim podemos pensar em parar aquele procedimento. Outro erro que as pessoas consideram uma solução: usar um questionário para não esquecer de nada importante. Aí que mora o perigo. Vamos gastar muito tempo, perderemos o rumo da investigação, nos lotaremos de informações que vão se somar às que nós já conseguimos com pulso, com língua e com queixas. Veja que a gente confunde ser correto com ser completo. É natural que inicialmente aconteça este erro. É a nossa ânsia de não deixar passar nada importante, uma ânsia justa. Mas esse não é o melhor jeito de enxergarmos o quadro corretamente. E com certeza vamos demorar mais no tratamento. Também vai dificultar decidir o que é preciso fazer. Pois esses questionários que pegamos em escolas ou livros são amplos, tentam cobrir todo tipo de problema. Se você olhar com calma, verá que muitas perguntas se aplicam a problemas relacionados, por exemplo, a fígado, mas de nada ajudariam a intestinos. Por exemplo, num quadro de fígado faz sentido perguntar sobre irritabilidade,
mas irritabilidade não ajuda num caso de calor nos intestinos por intoxicação alimentar. Então, é um erro comum em iniciantes e que precisa ser superado logo. Mas sem um método que resolva isso, talvez seja impossível. O método diagnóstico raiz em 10 minutos substitui todos esses tipos de questionários. Outro erro importante: buscar por nomes ocidentais das doenças. E aí se parte para procurar como tratar aquela doença e não aquele paciente. Isso nos atrapalha de ver exatamente o que está acontecendo com o paciente. Fazer isso é como jogar na loteria ao decidir um tratamento. A consequência disso é algo bem conhecido dos acupunturistas. Sabe aquela situação? Eu estava tratando e o tratamento estava dando certo, até que o paciente parou de responder à acupuntura. A acupuntura parou de fazer efeito. Está vendo que começamos a jogar a culpa na acupuntura? Nem suspeitamos que foi consequência da nossa escolha de tratamento? O pior é quando o acupunturista começa a acreditar que a acupuntura não dá certo em qualquer caso. Seguindo o método que está aprendendo, você vai saber o que olhar na pessoa para melhorar o quadro em que ela se encontra naquele dia. E tem ainda o último erro, também muito importante que você precisa ficar muito atento. Não desrespeite a ordem da investigação. Você quer fazer rápido, quer fazer certo e não quer deixar escapar nada do que for importante. Isso não é resolvido vendo apressadamente pulso e língua, nem é resolvido com uma lista menor de perguntas. Isto é resolvido com um método e com a ordem de como investigar. Quanto mais você seguir essa ordem, mais efetivo você vai ficar em encontrar a raiz sem demora. Como num jogo de encaixe, e aqui as coisas vão se encaixando. Você verá mais para frente. Gente, qualquer coisa que eu ensine aqui não irá funcionar se esses erros primários acontecerem. É muito importante que vocês reflitam sobre tudo isso para que aprendam um esquema central do método: a organização das etapas de investigação. É isso que torna o diagnóstico mais efetivo e rápido para você atender, seja com acupuntura, aurículo ou fitoterapia chinesa. Então, recapitulando, hoje você viu coisas muito importantes para não falhar já na saída, os erros que não pode cometer. Então, não misture com outros sistemas de diagnóstico. Não definir o diagnóstico pelo pulso ou língua. Não tentar adivinhar o que tratar. Não usar questionários prontos. Não buscar por nomes ocidentais das doenças. Não desrespeite a ordem da investigação do método. Olha, quando eu falei de não usar questionários, é como as pessoas pensarem: putz, eu já nem sei fazer direito e aí vou ficar sem roteiro, tô lascado. Pois bem, eu falei que vou ensinar uma ordem de investigação, só que não é apenas uma ordem. São etapas e com orientações de como você chega na pergunta certa a cada etapa. E sem perder tempo. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Até lá, eu convido você a clicar no botão e entrar no grupo de WhatsApp exclusivo para quem está participando dessas aulas. Lá você pode postar as suas dúvidas e, se der tempo, eu respondo nessa próxima aula. Gente, é um grupo novo, diferente daquele que você entrou para participar desse evento. É um grupo para quem está focado em aprender a descobrir a raiz do problema em 10 minutos, já numa primeira consulta.
clique e participe. Até lá e fique atento ao aviso da liberação da próxima aula.